Sejam bem-vindos de volta ao nosso seminário. Eu gostaria de convidar ao palco agora os integrantes do segundo painel, Direções da Cooperação Econômica Brasil-China, Tendências e Desafios em Comércio e Investimentos. A moderadora Larissa Walhaus, Senior Fellow do SEBRE e sócia-diretora da Valia. O embaixador Luiz Augusto de Castro Neves, vice-presidente emérito do SEBRE e presidente do Conselho Empresarial Brasil-China, CEBC. Ha Jiang, vice-presidente da Petrochina Internacional Brasil Trading Limitada. Pablo Machado, diretor executivo de Relações Institucionais da Suzano. Graziele Parente, diretora global de Relações Institucionais da BRF. Por favor. Bom dia, muito obrigada a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. É uma excelente iniciativa e muito oportuna da Vale e do SEBRE a organização do evento nesse momento em que a gente está no intervalo de dois encontros muito importantes e de alto nível entre o governo brasileiro e o governo chinês. A gente acabou de ter a visita do presidente Bolsonaro com a sua delegação à China, uma visita bastante bem sucedida, né, que agora vai haver na próxima semana uma oportunidade de novo encontro dos dois líderes, brasileiro e chinês, por ocasião da cúpula do BRICS e também da reunião bilateral entre os presidentes. Isso sem falar na visita que já aconteceu no primeiro semestre do vice-presidente Hamilton Mourão à China, ocasião em que ele teve também a oportunidade de conversar com o presidente Xi Jinping, né? Então, são três encontros muito importantes num intervalo muito curto de tempo, né? Eu não consigo me lembrar, e eu acompanho visitas de Estado sino-brasileiras há 10 anos, não consigo pensar em uma outra ocasião em que a gente teve tanta oportunidade de interação num período tão curto de tempo entre os principais líderes, né, dos dois governos. Eu acho que esse esforço de interação ele reflete muito bem a importância da China para a relação com o Brasil. Ao contrário, a gente tem visto até essa impressão ela vai de encontro a algumas preocupações que a gente teve talvez no início do ano em relação a esse tema, mas a quantidade de visitas acho que mostra exatamente o contrário, né? O valor da parceria estratégica Brasil-China, a despeito de qualquer preocupação. E me parece que esse painel em que nós estamos agora, ele vai refletir dois dos assuntos que são talvez dos mais importantes para essa relação bilateral, que é a parte de comércio e investimentos, que ainda que sejam alvo de crescente debate e estudo, são duas áreas que ainda apresentam seus desafios e, em paralelo, uma grande oportunidade ainda de desenvolvimento, né? Acho que não se esgotou o que a gente pode falar sobre comércio e investimentos Brasil-China, muito pelo contrário. Tendo dito isso, eu agradeço aos participantes do nosso painel pela disponibilidade e o tempo de estarem aqui com a gente, e vou pedir que eles façam considerações iniciais de cerca de até 5 minutos sobre a sua visão do atual cenário aí das relações Brasil-China, cada um na sua área específica, começando pelo embaixador Castro Neves. Muito obrigado. Bom, a limitação de tempo me faz enfrentar uma contradição terminológica, que seja de tentar fazer a expressão precisa de generalidades em 5 minutos. O que é a contradição em tempos? Em todo caso, vamos lá. Teremos perguntas, embaixador, então não há problema. Nós vivemos um tempo de transição muito acelerada, na verdade. Hoje em dia, nós temos o grande evento, digamos assim, no concerto das nações, no momento internacional que a gente vive, sem dúvida alguma, ainda é a chamada ascensão da China. Essa ascensão da China, por outro lado,
que se tornou-se mais explícita após o final da Guerra Fria, no início da década de 90, levou também, no Ocidente, a uma certa perda de capacidade de liderança de um sistema que foi estabelecido logo depois da Segunda Guerra Mundial e que tinha uma arquitetura institucional internacional baseada num sistema multilateral que hoje em dia se enfraqueceu muito. Na verdade, hoje o Ocidente está muito mais às voltas com problemas internos, particularmente, por exemplo, na Europa Ocidental, mas, de qualquer maneira, as próprias tendências políticas no âmbito do Ocidente o têm dividido muito e levam a uma série de perplexidades, por assim dizer. Por outro lado, é óbvio, perfeito, digamos assim, dizer que a ascensão da China levou-a inexoravelmente, naturalmente, a ocupar uma série de espaços vazios, ou pelo menos espaços novos, nas relações internacionais. E esse é o contexto, esse é o pano de fundo do que nós brasileiros, e aí eu volto para o Brasil, estamos vivendo. Quer dizer, em que medida a situação atual e os desafios que a economia brasileira, que a sociedade brasileira enfrenta, em que medida o cenário internacional nos favorece ou nos desfavorece. Nós estamos com uma agenda importante de reformas, de ajustes, de crescimento, de retomada, eventualmente, do crescimento econômico, e numa economia que hoje em dia é globalizada, ou seja, uma economia hoje que funciona na base de processos de produção internacionais. Isso coloca em xeque uma outra questão que foi muito utilizada pelo Brasil, sobretudo após do pós-guerra, em que o protecionismo, numa economia globalizada, deixou de ser um instrumento eficaz de proteção à indústria nacional. Quer dizer, o modelo do nacional desenvolvimentismo morreu. Para o bem ou para o mal, ele efetivamente morreu. Ele não é compatível com a economia globalizada, como nós vemos hoje em dia. Por outro lado, a ascensão da China cria uma série de desafios e uma série de oportunidades do nosso ponto de vista. A China hoje é um país mais próspero, sem dúvida alguma, mais urbano. O Brasil tenta, além de fazer passar reformas, em sua grande maioria reformas impopulares, ele tem como desafio principal a retomada do crescimento econômico, que é o que virá, digamos assim, resolver de uma forma definitiva os desafios pendentes perante a sociedade brasileira. Por outro lado, se a gente analisar historicamente, nós vamos ver que os períodos de grande crescimento da economia brasileira coincidiram com os períodos de grande crescimento da economia mundial. E, nesse contexto, nós vemos que, hoje, mesmo com a diminuição do crescimento da economia mundial e a diminuição do crescimento da economia chinesa, a economia chinesa continua a crescer o dobro da média da economia mundial. Portanto, um dos ingredientes importantes numa eventual retomada do crescimento econômico brasileiro é o papel da China nesse contexto. E isso, evidentemente, já fica bastante explícito se nós analisarmos a relação Brasil-China nas últimas décadas. Quer dizer, a China é hoje o nosso principal parceiro comercial, tanto como importador como como exportador. No século XXI, nessas 2 décadas do século XXI, em termos de fluxo, a China foi o maior investidor estrangeiro no Brasil, e esse investimento estrangeiro no Brasil é cada vez mais um investimento de longo prazo. Tivemos uma primeira fase em que eles investiram em setores ligados à exportação de commodities para a China, minério de ferro, soja, enfim, produtos do agronegócio de uma maneira geral. Tivemos uma segunda fase em que eles fizeram investimentos industriais, como, por exemplo, instalar uma fábrica de veículos no Brasil, foi o caso da Chery, por exemplo. Tivemos uma terceira fase em que eles entraram no setor de serviços, e aí serviços financeiros ou não financeiros, tem a ver com o ingresso dos bancos chineses no Brasil, seja se estabelecendo integralmente aqui no Brasil, seja adquirindo controle acionário de bancos brasileiros. Temos, por exemplo, a Didi, uma plataforma de
Serviços, que comprou a 99, a rede de veículos de aluguel, de táxis. Quer dizer, tudo isso dá uma indicação de investimentos de longo prazo. E temos a quarta fase, que estamos apenas iniciando, que é o investimento da China, a presença chinesa em setores da infraestrutura brasileira, como questão, por exemplo, petróleo e gás. Ontem mesmo, empresas chinesas adquiriram blocos no leilão que foi feito, que ainda está em curso, na área de petróleo e gás. A compra por parte da State Grid, da transmissão de energia de Belo Monte, da Companhia Paulista de Força e Luz. Isso são indicadores que não são investimentos conjunturais, não são investimentos que se aproveitam de um momento em que os ativos brasileiros estão baratos, em moeda forte, e que as pessoas podem comprar barato e, a médio prazo, vender de forma mais compensadora. Isso implica uma presença mais perene, mais permanente da economia chinesa na economia brasileira. E aí é que entra o nosso desafio em relação a essa presença crescente, que nos abre oportunidades, mas também que nos abre desafios. Quer dizer, na verdade, já foi dito aqui, passou a ser um lugar comum, que quando a gente negocia com os chineses, a gente tem logo a sensação de que os chineses sabem exatamente o que eles querem da gente. E a pergunta que se coloca é, e nós sabemos o que queremos da China? Como queremos, em que medida, em que quantidade, em que qualidade? E qual é o nosso ambiente regulatório para atrair ou, pelo menos, colocar de forma clara sobre a mesa as regras do jogo? Quer dizer, falta do nosso lado, acredito eu, e esse seminário certamente contribui de forma importante para o encaminhamento dessa questão, mas falta do nosso lado um olhar de longo prazo, uma percepção, uma visão estratégica de saber o que nós queremos que o Brasil seja no futuro para os nossos filhos e netos. E é com esse espírito que o Conselho Empresarial Brasil-China tem buscado trabalhar, tem buscado fazer seus estudos, suas pesquisas, em atendimento aos seus associados, com vistas de dar à relação Brasil-China uma visão de longo prazo, uma valorização de questões estratégicas que se traduzam em benefícios para ambos os povos, para os chineses e para os brasileiros, para que a nossa cooperação conjunta seja feita, respeitadas as individualidades e as histórias inteiramente diferentes de um e de outro país, mas que temos um espaço importante, temos uma interseção de conjuntos ampla, que pode ser mais ampla ainda, a trabalhar, e que essa interseção de conjuntos será certamente benéfica para os dois países. Muito obrigado. Pablo, você gostaria de continuar e fazer algumas considerações? Obrigado, Larissa. Queria agradecer ao SEBRE, parabenizar o SEBRE por esse evento, cumprimentar os meus colegas aqui de painel, e é sempre um desafio falar depois do embaixador Castro Neves sobre a relação entre Brasil e China. O momento que a gente vive é um momento muito especial, é um momento muito particular. E é um momento onde a gente vê algumas contradições acontecendo na sociedade. Os últimos 70 anos foram marcados por uma internacionalização liderada pelo Ocidente, com criação de blocos comerciais, facilitação de comércio internacional e etc. E os últimos 18 meses têm sido marcados por um discurso da China por globalização e um discurso dos Estados Unidos por protecionismo, que era uma coisa que jamais poderia ser pensada por qualquer um de nós há 5 anos atrás. Isso muda a dinâmica comercial global. E o que eu fico me perguntando todos os dias é como a gente vê, qual é a motivação
de uma mudança tão profunda em tão pouco tempo. E a única razão que eu consigo ver por trás de tudo isso é a velocidade e o sucesso com que a China tem conseguido imprimir em desenvolvimento social, tecnológico e comercial. A China, nos últimos 20 anos, tirou 600 milhões de pessoas da pobreza. Hoje tem virtualmente 100% da sua população alfabetizada. Hoje ela tem Wi-Fi de alta velocidade cobrindo 100% do seu território, incluindo a sua zona rural. E, na sua economia, a China saiu de uma economia primária na década de 60 para uma economia industrial nas décadas de 80, 90, para uma economia de altíssima tecnologia agora. E isso assusta o mundo ocidental. Ao mesmo tempo, nós estamos falando de uma sociedade que tem diferenças culturais e civilizatórias profundas em relação à civilização ocidental, né? É uma população que tem costumes diferentes, tem cultura diferente e que tem se desenvolvido de uma forma diferente. E o que se coloca para nós agora, e com uma realidade cada vez mais concreta, é que a China, como uma grande potência mundial e como uma liderança de crescimento mundial, é algo inexorável. E esse é um movimento que vai continuar acontecendo. A China vinha a taxas de crescimento de 2 dígitos que vieram caindo. Agora, um crescimento de 6% para o tamanho da economia chinesa é um crescimento fabuloso, é um crescimento muito grande. E, claramente, continua sendo a única grande economia que cresce de forma consistente. E que, olhando para o futuro, é um mercado crescente. Tudo isso dá um pouco de medo na sociedade ocidental. E o que me parece é que a gente tem que saber digerir tudo isso e transformar e compreender essa situação e tentar enxergar aonde que nós nos colocamos e o que nós temos a aprender. Uma das coisas que é muito curiosa e que me parece ser motivo central desse círculo virtuoso que a China criou foi a sua política de Estado e o fato de que os seus planejamentos eles não são feitos em ciclos eleitorais. Então, o planejamento chinês feito em ciclos de 20 a 30 anos, que se subdividem em ciclos menores de 5 anos para a implementação dos planos, acabaram trazendo uma consistência, uma robustez ao plano de desenvolvimento chinês que o mundo ocidental não conseguiu replicar, porque ele tem uma outra lógica desenvolvimentista e ele tem um outro ciclo de planejamento. O que tudo isso acho que provoca do ponto de vista da relação entre os países bom, como nós, no mundo ocidental, primeiro podemos aprender com o que nós estamos vendo de positivo do desenvolvimento chinês. E segundo, dado o protagonismo da China hoje,
como nós, aqui no Brasil, podemos nos colocar e onde que nós podemos nos contribuir e nos beneficiar. E eu vejo que o Brasil tem muita conexão, tanto de valores, quanto de alguns comportamentos, que podem representar, sim, grandes oportunidades para o Brasil. E um dos temas que eu queria chamar a atenção aqui, que eu acho que ainda é muito pouco falado na relação Brasil-China, diz respeito a colaborações no campo ambiental, onde a China tem um enorme interesse, é claramente uma das prioridades chinesas, e, por outro lado, o Brasil, ao longo das últimas décadas, teve um desenvolvimento significativo, tanto do âmbito de políticas públicas, quanto no âmbito da iniciativa privada. Um segundo ponto é em infraestrutura e tecnologia, onde eu acho que os países vêm mais e mais estreitando laços. Queria concluir aqui esses meus primeiros 5 minutos para dizer que me parece ser o momento de nós aqui, do Brasil e do mundo ocidental, racionalizarmos esse medo que a gente tem de ver um desenvolvimento tão rápido e acelerado, e um domínio tão grande da China desses últimos anos, numa racionalidade de discussão de oportunidades para os dois países e para que o Brasil possa compreender melhor e, como o embaixador falou, desenvolver concretamente uma estratégia de relacionamento bilateral com a China. Muito obrigada, Pablo. Grazi, você gostaria de fazer suas considerações iniciais? Bom dia. Não me arrisco a fazer nenhuma análise política, né, com você, com a Larissa e com o embaixador. Então, vou falar um pouco mais de mercado. A gente vive hoje, talvez um dos melhores, como você bem mencionou, um dos melhores momentos para o setor do agronegócio. Eu represento a BRF. Então, nós estamos no ramo de proteína animal, de aves e suínos. E a gente tem uma complementariedade com a China fantástica. E a gente vem acrescentando e nos tornando parceiro de longo prazo da China. O que é importante vocês, acho que dar um pouquinho de contexto, porque a gente sabe muito pouco do que o Brasil faz aí para fora, mas o Brasil é o maior exportador mundial de aves e é o 4º maior exportador mundial de suínos. A China é o maior mercado mundial de suínos, o maior produtor. Carne de porco, para quem já teve a oportunidade, né, de ir para a China, carne de porco é uma coisa que tá no prato mesmo, no dia a dia. E a gente tem essa complementaridade. O Brasil é muito abençoado em ter sol, terra, água, gente que sabe trabalhar na terra, tem a Embrapa para trazer tecnologia, tem desenvolvimento interno. Então, a gente consegue chegar nos mercados. Especificamente, a minha empresa, a gente exporta para 140 países no mundo, é quase uma ONU. Então, acho que são coisas que a gente não tem essa visibilidade desse Brasil internacional, né? A gente pensa muito de lá para cá, mas não daqui para lá, dessa forma consistente. Então, a nossa empresa abriu o mercado nos países árabes nos anos 70, e a gente tem a China, faz mais ou menos uns 15 anos, que a gente tem uma presença forte. Nós temos escritórios lá. E por quê? Só seria simplesmente enviar daqui e exportar? Não, porque é importante entender o consumidor chinês. A gente sempre trabalha com equipes locais, a gente tem marcas, uma delas é a Sadia está na China, mas a gente também tem marcas locais. Então, voltando aqui um pouco para no nosso momento. A gente vive esse momento de, digamos, quase de efervescência. Quem acompanha aí as relações Brasil-China, esse ano tivemos vários anúncios de habilitações de plantas, de fábricas, que a gente chama. Porque vender proteína animal não é como você... Olha, eu tenho um carro que eu quero vender para a China e você faz um negócio com a empresa de lá e a empresa de lá compra. Alimento é diferente. Alimento, você
tem acordos sanitários. Então, eu sempre gosto de fazer uma brincadeira simplória, mas é o Ministério da Agricultura do Brasil que faz um acordo sanitário com a autoridade do país respectivo. No caso da China, é o GACC. Então, não basta a gente ter o cliente, não basta a gente ter mercadoria, não basta ter o bom preço. Então, é muito importante a atuação dos governos para esses regimes sanitários, por motivos óbvios, né, de prevenção de questões de saúde pública, de questões de qualidade. O consumidor chinês ele quer muita qualidade. Os processos de habilitações para a China são bastante criteriosos, né? E a gente fica muito feliz de ter, nesse ano, havido várias aprovações de plantas, as muito mais recentes. E você só esqueceu, acho que, de uma visita governamental, que foi da ministra Tereza Cristina, em maio, qual eu e o Pablo estivemos, que foi a abertura, né, desse diálogo. Foi antes, o vice-presidente Mourão foi um pouquinho antes, mas essa abertura do diálogo técnico, né, sanitário, regulatório, foi feito nessa visita, que foi muito bem sucedida, e os resultados vêm se provando no decorrer do tempo. Cada aprovação de planta, que a gente planta e fábrica, né, que é a mania da gente falar, cada aprovação de uma nova linha que você pode mandar são milhares de empregos que você gera no Brasil. A gente acha que é simplesmente uma questão de abrir uma, né, de só mandar a mercadoria que vai daqui e vai para lá, não. São milhares de empregos que você gera em cada uma dessas aprovações. Outra coisa importante no setor é que o mundo, e isso tem um foco bem maior na Ásia, tem sofrido esse ano de uma peste chamada febre suína africana, que a gente pode ver sobre dois lados. O lado da oportunidade, óbvia, né, de que a gente tem de vender, e o lado do risco. Então, uma grande preocupação nossa também é como que a gente mantém o Brasil, que todo mundo, né, fica... A qualidade do produto brasileiro é impressionante. Pena que a gente não consegue falar isso tão bem para todo mundo o tempo todo, né, de defender o que a gente faz bem aqui. A gente nunca teve um caso de gripe aviária no Brasil, coisa que, toda vez que você conta para alguém, alguém se surpreende. Então, infelizmente, essa peste está acontecendo na Ásia e ela tem impactado fortemente a China e os países ao redor. Então, a nossa estimativa, a estimativa que a gente trabalha do Rabobank é que praticamente metade, ou seja, 50% do plantel de suínos vai ser dizimado. Então, a gente não tem condições nem perto de atender esse mercado. Para vocês terem uma ideia, se tudo que a gente faz no Brasil a gente vendesse para a China, ainda assim não é suficiente para só a diferença da importação. Então, realmente, existe um esforço mundial para tentar também endereçar, porque a gente tem esse risco sanitário que pode vir. Então, a gente entende essa oportunidade. Então, o Brasil, essa facilitação e essas habilitações têm a ver também com um momento importante, porque os preços no mercado têm crescido, né? Então, o produto brasileiro tem alta qualidade, tem condições de chegar lá competitivo. Não é só o Brasil que está aproveitando, obviamente, outros países. A gente concorre com os Estados Unidos no agronegócio em praticamente quase todas as pautas, né? Então, também acontece isso, mas tem mercado para todo mundo. Então, acho que esse é um ponto importante. É importante também entender a cultura, como os negócios são feitos. A gente tem... É fascinante, né? A China é fascinante. E, no nosso caso, a gente se estruturou de forma a ter, por exemplo... Eu sou responsável pela área de relações institucionais, de ter gente lá. Não é só fazer daqui para mandar para lá, é ter gente lá, chinês lá, que entende, que trabalha, que faz análise de cenário, política. Então, uma coisa que a gente tem percebido muito é esse desejo de sempre ter parcerias de longo prazo. No nosso setor, onde a gente chama que é um setor de cadeia longa, porque os frangos e os porcos não nascem assim e já estão do tamanho deles, são coisas que demoram 2, 3, 4, 5 anos para acontecer, a parceria de longo prazo e a visão de longo prazo que a China tem combina muito com o nosso setor. É isso. Excelente, muito obrigada. He Jian, você gostaria de fazer algumas considerações iniciais? Bom dia a todos。感谢 Larissa 女士啊。首先我想借这个机会感谢巴西国际关系学院举办本次论坛，并且邀请我参加。那么我个人呢也是非常荣幸能够与大使先生 Pablo 先生和 Grace Li 女士坐在一起，你们都是行业的精英。
来讨论中国和巴西的国际关系以及在巴西投资的非常重要的这么一个话题。那么，我想先简单介绍一下我这个公司啊，我在中国石油公司工作。那么我们这个公司是一家国际综合性的能源公司。那么首先说这个能源，大家都是很理解了，我们做的就是油气这个能源类的业务。那么国际呢，就是我们在全世界各地都有业务的布局，应该是80-90个国家和地区都开展业务。那么综合性呢，指的是什么呢？就是我们这个公司从能源这个角度有上游。Nós temos o upstream, que é a exploração, e também temos o downstream, que é as refinarias, até a comercialização do produto. O comércio internacional também está dentro do nosso portfólio. É um upstream e mainstream completo. É uma empresa desse gênero. Eu estou trabalhando no Brasil há 2 anos. E fazemos principalmente 3 tarefas. Nós prestamos serviços a todas as empresas do nosso grupo. Há empresas do grupo que já estão aqui no Brasil, que já estão fazendo essa comercialização de logística. E aí nós prestamos serviços a essas empresas do grupo que já estão presentes. Seja através de serviços de logística, serviços de comercialização. E o escritório do Brasil não restringe só ao Brasil, fica para essa região também, mais alguns países da região. Outro serviço é a gente otimiza os serviços das empresas, faz a integração das empresas que estão aqui. Sobre o tema proposto, algum tempo atrás, eu estava na China, em viagem, em outubro. E o presidente Bolsonaro estava em visita à China. Eu posso dar um pequeno exemplo. Quando eu cheguei em Beijing, no aeroporto, do aeroporto até minha casa, eu tenho 1 hora de carro nesse trajeto. Mas eu não tinha prestado muita atenção que o presidente Bolsonaro estaria em visita à China. Mas quando eu cheguei na rodovia, eu vi que havia várias bandeiras do Brasil e da China, dando as boas-vindas ao presidente. Na verdade, não é todo presidente que tem esse tipo de recepção na China. Isso, na verdade, demonstra a importância que o governo chinês dá ao governo brasileiro. E durante essa visita do Bolsonaro à China, ele assinou 8 acordos em 8 áreas. E isso inclui energia. Vi que tinha educação, construção, infraestrutura, tecnologia. Foi bastante amplo. Eu, particularmente, acho que desde que o Bolsonaro está no poder, já é um resultado bastante positivo no relacionamento bilateral. E falando um pouquinho do ponto de vista das empresas chinesas que estão aqui no Brasil, como mencionado pelo embaixador, nos últimos anos já houve uma evolução dessa entrada dos chineses. Começou com um comércio, agora já foi para os bancos, agora já temos até a Didi com a 99. Nós entramos em 2014. Com a primeiro negócio de uma plataforma de comércio internacional. E aí foi evoluindo. E com essa evolução, eu acho que a cada setor vai ter uma estratégia de como trabalhar juntos. A Petrochina, ela vem aqui dando suporte e vem trabalhando também em contribuição para a sociedade e economia brasileira. Muito obrigado.
Bom, eu gostaria de propor agora uma rodada de perguntas mais específicas sobre a atuação de cada um dos painelistas e das suas respectivas empresas ou organizações. Então, para o embaixador Castro Neves, eu gostaria de voltar a um assunto que foi brevemente mencionado por ele e também pelo Pablo Machado, que é a questão da China ser uma economia, um país bastante policy-driven, né? Bastante focado em planejamento e direcionamento. E eu queria que o senhor explicasse um pouco, embaixador, como é que o senhor vê que essa característica afeta os fluxos de investimento da China para o mundo e, especificamente, aqui para a realidade brasileira. De que forma que nós estarmos recebendo esses investimentos se reflete dentro do planejamento do desenvolvimento econômico da China? O que isso significa? Bom, na verdade, quando eu falei que existe essa visão de longo prazo por parte da China, que, aliás, é muito em contra disso na Ásia como um todo. Quer dizer, aquele planejamento, o horizonte de tempo do planejamento das economias asiáticas é muito mais amplo e é um planejamento indicativo, não é um planejamento, digamos assim, no estilo que prevaleceu na União Soviética enquanto ela existiu. Esse é um aspecto. Sobre o papel dos investimentos aqui no Brasil, é preciso também ter em mente o fato de que o aumento da presença chinesa aqui através de seus investimentos diretos é compatível com o aumento da presença chinesa no resto do mundo. Quer dizer, a China investiu mais no Brasil, tornou-se, em termos de fluxo, o maior investidor estrangeiro nessas primeiras décadas do século XXI, mas também investiu pesadamente nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa Ocidental e em vários outros lugares, na África, inicialmente, e em vários outros lugares. E isso tem a ver com a própria ideia mãe, que foi vocalizada pela primeira vez, acho eu, por Deng Xiaoping, de dizer que o objetivo da política econômica chinesa era promover, abre aspas, a correta inserção da China no sistema internacional, fecha aspas. Quer dizer, era uma reversão da estratégia que tinha sido adotada anteriormente, na época de Mao Tse-tung, que era promover a China como uma autarquia, independente do resto do mundo. Com o Deng Xiaoping, multiplicou-se por menos um. Na verdade, a estratégia da China era precisamente se integrar da melhor forma possível no sistema internacional, na economia mundial, e assim foi feito. Promoveu a abertura. É preciso ter em mente também que a fórmula que levou ao crescimento espantoso da China nas últimas 4 décadas era uma fórmula baseada em investimento, inclusive investimento estrangeiro, e exportações, a abertura da economia chinesa à economia mundial. Aqui no Brasil, nós tivemos alguns espasmos num sentido e no outro que não dá para denotar uma estratégia duradoura, por assim dizer. Mesmo porque a própria industrialização brasileira e, de certa maneira, a industrialização de vários outros países, pelo menos dos maiores países da América Latina, se deu voltada para dentro. Foi baseada na substituição de importações, que tinha como tripé o fechamento da economia, ou seja, a proteção, o subsídio, e para isso foi criado no Brasil o BNDE, hoje BNDES, e, enfim, um modelo amplamente fechado que impedia, inclusive, aquelas indústrias que se estabeleciam no Brasil de exportar parte da sua produção. Nós tivemos aqui, por exemplo, a indústria automobilística, que hoje é quase que inteiramente voltada, consiste de empresas estrangeiras estabelecidas no Brasil e que, ao longo dos anos, se a gente examinar o desempenho delas, é o desempenho baseado essencialmente no protecionismo e no subsídio. Então, isso daí denota um pouco, digamos assim, que a nossa visão
foi uma visão imediatista, foi uma visão de substituir aquilo que a gente comprava por algo que fosse produzido aqui dentro, sem a menor preocupação de competitividade, de abertura de mercado e assim por diante. Então, é esse o sentido que eu vejo na estratégia chinesa de integração à economia mundial e, obviamente, que isso muda o centro de gravidade da economia mundial, certamente, numa economia que já é a segunda maior economia do mundo e que provavelmente deverá ultrapassar a primeira economia nos próximos anos, sem dúvida alguma, significa uma mudança substantiva no centro de gravidade da economia mundial, que hoje em dia está muito mais voltado para a Ásia. É preciso ter em mente também que na Ásia está a terceira maior economia mundial, que é o Japão, e economias que crescem menores, mas que crescem a taxas superiores às da média mundial, caso da Coreia do Sul, caso do Vietnã, por exemplo. Muito obrigada. He Jian, eu gostaria de fazer a próxima pergunta para você. Você já falou um pouco da atuação da PetroChina International aqui no Brasil, mas eu queria que você discorresse um pouco mais sobre a estratégia da empresa para o país. Então, vocês já têm uma presença importante aqui também como investidores, né? Eu queria pedir que você falasse, então, um pouco mais de estratégia e como essa estratégia da PetroChina ela se combina com a estratégia das outras empresas de petróleo da China ativas, atuantes aqui no Brasil. Muito obrigado pela pergunta. Eu não posso representar as outras empresas para falar, eu só posso falar pessoalmente da minha empresa e nossa estratégia de desenvolvimento em território brasileiro. As nossas atividades internacionais estão espalhadas em 20 países, para além da China. A gente divide em 3 regiões. A região asiática, e o nosso centro fica em Singapura. E aí nós temos nossas atividades comerciais e investimento. Temos a região europeia, que o nosso escritório principal está em Londres, fazendo as mesmas atividades. Na América, temos um escritório em Houston, que é um escritório regional. Mas também temos escritório em Colômbia, no Canadá, no Brasil. E as atividades do Brasil vai do Brasil, Bolívia, Chile, Argentina e Paraguai. As nossas atividades. Comercialização internacional de energia. Por exemplo, óleo cru, refino, óleo refinado, gás, liquefeito e produtos já refinados, plásticos, a comercialização desse tipo de produto. Investimento. Estamos buscando projetos de investimento. No segundo semestre de 2018, abrimos uma joint venture com uma empresa local brasileira para ter a capilaridade de distribuição dos nossos produtos dentro do mercado brasileiro. Para ter nossos próprios postos de gasolina, vender o produto final. No Brasil, como foi mencionado, temos upstream e downstream, com a logística. Mas comparado às nossas atividades dos países, ela é pequena. Nós temos muitas atividades em upstream, em países que têm um farto recurso natural, mas mais concentrado no Oriente Médio, na África, mas aí o mercado ele não é muito grande, então lá nós temos uma atividade mais focada no upstream. Mas tem outras localidades que o downstream é mais forte para nós, porque o mercado ele é mais forte. E no Brasil ele é um caso desse, onde o mercado tem uma demanda significativa.
o tamanho do Brasil e da China, geograficamente, são semelhantes. São grandes países e com um grande mercado. E, recentemente, o pré-sal, que foi explorado de forma bem sucedida, e que vai nos fornecer óleo de grande qualidade, nós, como uma grande trading internacional de óleo, estamos vendo muita oportunidade com esse recurso de alta qualidade proveniente do Brasil. Então, através de nossa plataforma de comercialização internacional que já está pelo mundo, sabemos que existe demanda pelo tipo de óleo que será fornecido pelo Brasil. Podemos oferecer esse produto para vários mercados. E, por fim, a nossa estratégia. Temos uma direção global. Vamos continuar focando com grande atenção o mercado brasileiro e o investimento brasileiro, com foco igual para upstream e downstream. Todas as oportunidades de parceria e investimentos, estamos abertos e atentos. Nós queremos expandir nossas atividades. Temos funcionários no Brasil. Queremos criar mais empregos para retribuir à sociedade brasileira. Essa é a nossa responsabilidade social. Muito obrigado. Pablo, eu queria voltar e pedir seus comentários a respeito da estratégia da Suzano para a China. E eu queria também fazer uma provocação em relação ao tema ambiental que você mencionou, que eu acho que, de fato, existe aí um potencial de colaboração grande. E eu queria ver que tipo de oportunidade você vê para a Suzano também na área ambiental, nessa relação Brasil-China. Obrigado, Larissa. Talvez para ficar um pouco mais claro aqui, ficar mais claros os meus comentários, vou começar explicando um pouco o que é a Suzano para quem não conhece. A Suzano é uma empresa brasileira, tem mais de 95 anos de história aqui. E é uma empresa que produz biomateriais e apresenta biosoluções. Tudo isso é feito a partir de florestas plantadas. A Suzano hoje tem sob gestão cerca de 2 milhões de hectares de florestas, sendo 1,1 milhão de florestas plantadas de eucalipto, e 900 mil hectares de áreas de preservação ambiental. Provavelmente isso coloca a Suzano como uma das empresas, a empresa que tem a maior área de preservação no mundo. Eu não tenho dados oficiais para isso, mas nós não conseguimos encontrar nenhum outro paralelo, né? A partir da árvore, a Suzano processa nas suas 11 plantas industriais, todas localizadas aqui no Brasil, e produz celulose, que é um biomaterial básico que pode ser utilizado para múltiplas aplicações, que vão desde papel de imprimir e escrever, e livros, tixo, papel higiênico, produtos de embalagem, até resinas, biocompósitos, material básico para construção civil e por aí vai. A Suzano está presente na China há 20 anos. Há 20 anos atrás, quando nós chegamos, primeiro que nós encontramos uma China completamente diferente da China que a gente vê hoje, né? Naquele momento, a Suzano se colocava como uma supridora de celulose, fundamentalmente para a produção, como matéria-prima para a produção de papéis de imprimir e escrever. Nos últimos 20 anos,
a China passou por uma urbanização muito acelerada, o que foi, aliás, objeto do nosso painel anterior. O que fez crescer de uma forma muito acelerada a demanda por papel higiênico, e papel toalha, e etc. E historicamente, a demanda por esse tipo de produto ele segue justamente a taxa de urbanização dos países. Isso abriu uma segunda, outra grande avenida de oportunidade para o Brasil. E aqui tem um ponto muito interessante, e que isso tem duas origens, uma na mãe natureza e outra na competência brasileira. O Brasil tem condições climáticas e de solo muito favoráveis, o que, associada à tecnologia florestal que foi desenvolvido pelas empresas brasileiras ao longo desses últimos 70 anos, coloca o Brasil numa posição de produtividade e eficiência que nenhuma outra região do mundo tem. Então, esse que é uma atividade econômica de ciclo longo, né? Então, a gente planta a árvore para colher a árvore em 7 anos, e aí processar e produzir. Então, estamos falando de um ciclo, né, de working capital de 8 anos entre investimento e receita. Se esse ciclo é longo no Brasil, ele é muito mais longo em outras regiões. Então, esse ciclo se compara a 21 anos nos Estados Unidos, de 30 a 40 anos nos países escandinavos, que são as outras grandes regiões produtoras, e se compara também a cerca de 15 a 20 anos na China. Isso tudo coloca o produto brasileiro como um produto de alta competitividade. Agora, o que a gente percebeu é que houve uma transformação completa do mercado, e aqui eu entro no tema específico que você levantou, Larissa, da questão ambiental, que foi a influência das políticas ambientais chinesas sobre esse setor. A China focou esforços, vem focando esforços em políticas ambientais de uma forma muito disciplinada. Então, todos nós que vamos à China ouvimos falar do Beautiful China, do Blue Sky, que foram políticas públicas que já têm gerado efeitos muito positivos em despoluição de solo, água, ar. E, como parte dessas políticas ambientais, a China promoveu duas coisas que tiveram impactos muito grandes no nosso setor. O primeiro foi o fechamento de capacidades de produção de celulose poluentes na China. Fábricas muito antigas, com capacidades individuais muito baixas, fábricas ineficientes, e que geravam alguma degradação ambiental, especialmente das águas. E a segunda política, que foi a política de banimento da importação de aparas. Aparas são papéis já utilizados, na sua maior parte, papéis que trazem sujidão grande, que promovem também degradação ambiental, porque precisam de aplicação de muitos químicos para que possam ser utilizados como fonte de fibra para a produção de biomateriais. A combinação dessas duas coisas gerou uma avenida de oportunidade enorme para os produtores de celulose das demais regiões do mundo, e especialmente do Brasil. Então, as exportações brasileiras para a China cresceram nesse período. E no caso da Suzano, a gente viu a nossa proporção de colocação de produtos na China crescer de algo em torno de 28% a 30% para algo hoje superior a 45%. Nessa medida, eu vejo que
a Suzano se coloca como parte da solução para questões ambientais na China. A China tem foco de utilização das suas terras para a produção alimentar, para a garantia de segurança alimentar, e não para a produção de fibras, que ela pode obter de outras regiões do mundo. Então, esse é o primeiro aspecto onde eu acho que o Brasil e a Suzano podem contribuir. O segundo ponto é em garantir à China que ela pode implementar suas políticas públicas em matéria ambiental, porque nós aqui do Brasil temos capacidade de suprir as necessidades dos nossos clientes chineses, de suprir todas as necessidades do mercado chinês de fibras. Terceiro aspecto, o Brasil desenvolveu, nas últimas décadas, altíssima tecnologia em preservação florestal, tanto no que diz respeito a florestas plantadas, quanto no que diz respeito a florestas nativas. A Suzano, por exemplo, tem um banco de mais de 400 clones diferentes de celulose que foram de eucalipto, perdão, que foram gerados ao longo de décadas. E nós desenvolvemos tecnologias e planos de manejo florestal, seja de floresta plantada, seja de floresta nativa, que geram duas coisas em termos de preservação ambiental. Número um, uma alta eficiência e baixo custo no plantio de florestas nativas. Para um país como a China, que busca restauração ambiental, isso é muito importante. Segundo, a segunda dimensão é a dimensão da compreensão de quais são os biomas nativos corretos e quais são as técnicas de manejo corretas a serem aplicadas para a restauração ambiental, de modo a tornar aquele ambiente como ele era no seu status quo anterior. Isso são técnicas e tecnologias que o Brasil desenvolveu e onde talvez o Brasil seja a maior referência mundial, e que eu não tenho dúvida que o Brasil tem muito a contribuir à China, e empresas como a Suzano, que dominam essas tecnologias, têm muito a contribuir à China. E o terceiro e último ponto em matéria ambiental, que agora começa a se falar no Brasil, que é a prestação de serviços ambientais. São poucas as cadeias produtivas que são oxigênio positivo. E uma das cadeias que é oxigênio positivo é a cadeia de produção de biomateriais, a cadeia de produção de celulose. E isso certamente tem um valor para a questão de controle de mudanças climáticas, tem valor para a questão de controle de poluição do ar, são aspectos que devem ser e já estão sendo dialogados entre países, onde Brasil e China têm um enorme campo de oportunidade de contribuição, de colaboração. Então, eu vejo que, em adição ao que nós temos ouvido aqui dos nossos colegas painelistas em energia, em agrobusiness, no campo florestal e ambiental, certamente Brasil e China têm muita sinergia a ser explorada no futuro. Obrigada, Pablo. A minha outra pergunta é para a Graziele Parente. Eu realmente tenho a impressão de que essa questão ambiental para a China vai ter um impacto
muito maior do que aquilo que a gente hoje consegue vislumbrar. Eu acho que aqui no Brasil a gente está enxergando muito pouco o alcance que isso pode ter para os negócios. E uma impressão que nós tivemos agora da visita recente à China, quando tivemos, inclusive, com o Pablo no Ministério da Ecologia, eu fiquei muito surpresa de ouvir um comentário que foi feito na reunião, então eu não sei exatamente a exatidão dos dados, mas de que uma grande parte da criação de suínos na China ela havia sido fechada propositalmente por questões ambientais, para além da questão da peste, como você muito bem mencionou. Então, eu fico me perguntando o quanto que esses aspectos ambientais ainda poderão afetar daqui para frente o nosso relacionamento comercial com a China. No caso da BRF, vocês tiveram esse ano aí uma série de boas notícias, né, com a aprovação de novas plantas. Aliás, parabéns, porque a sua área trabalha nisso, né? Nessa semana foi mais uma aprovação. E eu queria entender um pouco nesse contexto, como é que você vê a BRF atuando na China com um viés de exportação, mas, ao mesmo tempo, como é que você imagina que questões como essa, seja a questão ambiental, seja a guerra comercial com os Estados Unidos, poderiam afetar a estratégia de vocês para aquele mercado, né? Como é que vocês veem esse mercado hoje e estão monitorando essa dinâmica que pode impactar os negócios de vocês lá? Bom, uma pergunta para umas 3 horas de de apresentação, mas vou tentar falar resumidamente. O processo de urbanização, de novo, voltar aqui para o painel anterior, que está acontecendo na China e aconteceu também no Brasil, ele faz com que haja uma mudança sensível no campo. Então, quem fica no campo? Então, uma maior concentração, uma maior profissionalização, e o mesmo está acontecendo lá. Então, quando você comentou das pequenas propriedades, a mudança que veio, inclusive por causa da febre, pode ficar tranquilos, não afeta humanos, tá? Se alguém pode estar pensando, não tem nenhum tipo de transmissão para humanos, mas isso faz com que porque o grande da propriedade, a grande população, por exemplo, no caso de suínos, ela é da pequena propriedade. Então, isso acaba evoluindo, de uma forma ruim, mas acaba evoluindo para propriedades onde você maiores, com maior cuidado, e onde isso todas as questões sanitárias são mais, digamos, olhadas. O mesmo aconteceu no Brasil. Então, essa profissionalização. Então, a gente está no mesmo setor agroindústria aqui, das questões que o Brasil tem de uso de água, de sol, como a gente falou, as questões de uso de terra, altíssima produtividade, faz com que hoje, por exemplo, o Brasil tenha pouco mais de 70% do market share de importações de frangos na China. O Brasil tem mais ou menos 70%. Em suínos, menos, os Estados Unidos lidera, mas a gente vem em segundo lugar. Essa preocupação que você traz com a questão do meio ambiente, ela não é uma preocupação da China, ela é uma preocupação de todo mundo. E ela é uma preocupação nossa. Ela é uma preocupação nossa. Então, isso se dá especificamente no setor que eu trabalho de aves e suínos, que é concentrado na região do centro-oeste e sul do Brasil, fortemente. Vale dizer que, uma outra informação que eu gosto de falar, que a gente não tem essa noção tanto, mas a BRF é a maior empregadora do setor privado do Brasil, com 90 mil funcionários, espalhados pelo campo. Não estão na cidade de São Paulo, não estão na cidade do Rio de Janeiro. Eles ajudam a fixar essas pessoas no campo. Essas são mais de 12 mil, além disso, mais 12 mil famílias, que a gente chama dos integrados, que são essas pessoas que estão lá na lida, como a gente diz, que estão na fazenda, que estão na granja, que têm treinamento, que recebem as melhores linhagens de animais, que têm essa conscientização de que tem que... E não é só porque é uma coisa que é bacana de fazer, é porque é econômico. Por que a gente estimula, por exemplo, a questão de energia fotovoltaica, que é solar, nas granjas, que tem muito consumo, tem que ter ar-condicionado, faz calor no Brasil, os bichinhos também têm que ter ar-condicionado. Então, assim,
isso é importante você ter essas práticas, são coisas que são boas para o negócio. O produto do Brasil ele não entra com preço barato porque ele faz más práticas para dizimar o mercado, é porque a gente tem muita competitividade, principalmente da porteira para dentro, como a gente fala, dentro da fazenda. Da porteira para fora, a gente tem um pouco mais de desafio. As questões de logística, as questões de burocracia, que são coisas que têm sido tratadas no decorrer do tempo. Esperamos que acelere, porque isso pode dinamizar ainda mais o nosso caminho para fortalecer o Brasil dentro desse... O Brasil é um player mundial, né? Dentro do setor do agronegócio. Os outros países têm receio, tá? Eu acho que é importante falar isso, porque a gente, nas reuniões, por exemplo, da OMC, como que o Brasil sempre é citado, a preocupação que tem é porque sabem que a gente é muito competitivo. Então, a gente tem que ter muito orgulho disso, mas não é sem nenhuma soberba nem nada, mas é de fazer essas parcerias, que eu gosto de reforçar isso, com os países, a gente falando aqui especificamente da China, podemos falar de vários outros mercados, a importância da segurança alimentar. A China não tem como objetivo ser 100% autossuficiente, não faz sentido, eles têm uma economia bastante diversificada, mas é nesse momento que a gente entra e a gente vê que tudo que está acontecendo agora no setor agropecuário na China, eles vão evoluir, né, com o momento difícil que estão passando, vão evoluir, mas ainda assim a gente vê essa parceria de longo prazo e é isso que a gente tem tido de mensagem também do mercado e do governo da China. Muito bom. Eu vou voltar aqui para uma rodada geral de uma pergunta a ser respondida por cada um dos painelistas, e ela tem a ver também com uma experiência que nós tivemos na China há 10 dias, numa viagem organizada pelo Instituto de Relações Governamentais, que tinha como objetivo fazer uma imersão, propor uma imersão em relações governamentais na China e entender o momento pelo qual passa o país, inclusive de melhoria do ambiente de negócios. Então, há um grande debate na China hoje, que é liderado pelo primeiro-ministro Li Keqiang, de políticas públicas que levem a uma, de fato, melhora do ambiente de negócios. E me parece que aqui no Brasil a gente encontra hoje um debate semelhante, em que você tem o executivo e o legislativo argumentando a favor de uma melhoria desse ambiente, de mais eficiência, de uma preocupação com responsabilidade fiscal e uma série de políticas nesse sentido. Tendo em vista que nós temos aqui nesse painel empresas que investem no Brasil e empresas que investem na China, eu gostaria de pedir comentários de vocês a respeito da experiência de investimento de negócios, no caso do Hedian, aqui no Brasil. Nós sabemos que é um ambiente complexo para os investidores internacionais, inclusive os chineses, e gostaria de perguntar também àqueles que investem na China se haveria comentários sobre percepções do ambiente de negócios na China para o investidor estrangeiro também. No meu entendimento, eu gostaria de perguntar: empresas chinesas no Brasil, investimento no Brasil, qual a nossa opinião sobre o ambiente? As maiores dificuldades que você tem para realizar investimentos aqui no Brasil. Como é que é esse ambiente de negócios? É difícil ou é fácil fazer investimento estrangeiro aqui no Brasil? Eu posso falar do meu ponto de vista pessoal. Em 2018, fizemos um investimento. E todo o processo, o meu sentimento é dificuldade. Não posso dizer que é totalmente difícil, eu vou dizer que é particular. O Brasil, os tributos, o sistema de tributos é muito confuso. Porque eu já trabalhei em outros países, também realizei investimentos em outros países, isso inclui Estados Unidos e Europa.
E aí o meu sentimento foi que o sistema tributário não tem como entender. E aí gastamos muito tempo, muitos recursos para entender os impostos. E para nós, como empresa internacional, aumenta o nosso investimento, porque ele aumenta o tempo que vamos fazer análise. E aí a gente perde tempo e podemos perder as oportunidades. E aí a gente tem que contratar mais pessoas, especialistas em tributos, para nos explicar, desenhar arcabouço. E aí aumenta o nosso custo de investimento. Esse é um ponto. Invertendo. O ambiente de investimento no Brasil, eu acho que é bom. Porque se olharmos da perspectiva internacional, o presidente chinês Xi Jinping estará em breve no Brasil, na cúpula dos BRICS. E qual a particularidade do Brasil? Da perspectiva dos BRICS, a Rússia e a Índia são vizinhos, estão próximos geograficamente da China e têm um relacionamento muito intenso. E tem outros dois países que estão mais afastados. Um é o Brasil e isso é a África do Sul. E o relacionamento da África com a China já é bastante próximo. São dezenas de países que já têm acordo de cooperação. Isso inclui a África do Sul. E aí, quando a gente chega aqui na América, é complicado. Sabemos que nos últimos tempos há um atrito bastante visível entre a América e a China. E impactando nos investimentos chineses na região. E isso começou no ano passado e cada vez está ficando mais acentuado. E o papel do Brasil aqui na América do Sul tem uma posição muito importante e onde a cooperação tem uma grande complementariedade, seja lá na mineração, energia, alimentos. E o aumento de tarifas dos Estados Unidos em relação à China, vemos uma flutuação também nos preços brasileiros, aumentando também o preço brasileiro dessas mesmas mercadorias. E aí, nossos investimentos também olhando para a América Latina, porque nós temos a percepção de que a América Latina ainda fica perto dos Estados Unidos, pode ser considerado como um quintal americano. Mas vemos que a perspectiva de fortalecer essa cooperação. Então, com essa visita do presidente Xi Jinping, participando da cúpula dos BRICS, existe uma grande expectativa para que, nessa ocasião, os dois países consigam conversar e assinar mais acordos para que nos próximos anos possa ter seus frutos. A gente está vendo de energia, infraestrutura. Acreditamos que nos próximos anos ainda vai aumentar aqui no Brasil. Eu não vejo como totalmente difícil. Olhando para o futuro, eu ainda vejo grande potencial de parceria entre os dois países. Muito obrigado. Acho que eu vou citar um exemplo interessante que aconteceu nessa fase de habilitações de novas plantas para a China. Sempre é um processo muito moroso, assim, demora anos, e não é só com a China, com todos os países. Anos, vai, documentação, volta, vem equipe, faz auditoria. Esse ano a gente inovou. A China, pela primeira vez, para justamente agilizar as aprovações, fez uma auditoria por WeChat. Então, foi uma coisa assim que a gente teve que se virar em uma semana, né, conseguir um link desse, porque as nossas, como eu falei, as fábricas são longe dos centros. Então, esse especificamente foi em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso,
né, no meio do Mato Grosso, e aí aconteceu e foi muito bem sucedida. A semana passada, e aí teve uma leva de aprovações de plantas, as nossas foram aprovadas de aves e suínos, e agora, semana passada, teve mais uma auditoria para a segunda leva, que existe uma expectativa de anúncio em breve. Quando eles fazem essa auditoria, é aves, suínos e bovinos, no caso especificamente da minha empresa, são aves e suínos, mas tem bastante planta de bovinos. Um outro exemplo também importante, que eu falei das questões das sanitárias, a BRF lidera o grupo de trabalho do Conselho Empresarial dos BRICS. Então, a gente está trabalhando em algumas pautas para tentar, justamente, como ele mencionou, dos países, da gente achar alguns pontos em comuns. E todos esses países são países com questões de regulamentação forte, todos eles, sem exceção. Como que a gente consegue fazer alguma coisa como um certificado internacional eletrônico que facilite, porque tem muita documentação, é muita burocracia, e vai e volta, no caso especificamente, por exemplo, para a China, vai em inglês, traduz, vai para o mandarim, volta, vai. Cada ida e volta são 3 meses. Então, a gente tem um espaço importante, mas o que eu acho que é principal é que existe uma boa vontade. Assim, o que aconteceu esse ano não acontecia, sei lá, há muito tempo. Então, não só do resultado prático, como eu falei, das aprovações, como da boa vontade, como do engajamento, né? O pessoal da China sempre é muito engajado nas discussões dos BRICS. Então, a gente tem uma expectativa que, na semana que vem, que vai ter a reunião da cúpula dos presidentes dos BRICS e, alguns dias antes, a do Conselho Empresarial, que a gente tenha bastante engajamento e que a gente saia com coisas concretas, além dos 8 que ele mencionou, dos 8 protocolos de entendimento que foram assinados na semana passada, retrasada, a gente tem bastante expectativa. Então, assim, tem evoluído, tem sido quebra de paradigmas para a gente também, porque o Brasil também é um país muito bom de regulamentação. Então, como é que a gente acha isso para fazer um fluxo de comércio bom para todos? Pablo, você gostaria de fazer alguns comentários? Sim. Bom, quando a gente fala de ambiente de negócios, tanto o Brasil quanto a China são países muito peculiares, né? O Brasil tem tido um esforço grande, acho que muito louvável, desse governo, de simplificar o ambiente de negócios, né? Nós ouvimos aqui, no nosso painel, de uma empresa estrangeira, como é complexo o sistema tributário brasileiro. Isso é verdade. Na Suzano, nós estamos presentes em mais de 80 países, então nós temos muito benchmark de como se recolher impostos em outros lugares do mundo, e o Brasil realmente está aí, talvez o campeão aí em complexidade. Mas eu acho que as dificuldades aqui vão para muito além da questão tributária. Acho que nós temos oportunidades de melhoria que vão para muito além da questão tributária. As questões associadas à abertura de empresas, obtenção de registros e licenciamento ambiental são, hoje, enormes gargalos para o desenvolvimento de negócios no Brasil. Então, queria dar um exemplo do meu setor. Em muitas regiões brasileiras, nós temos áreas de pasto degradado. São áreas quase desérticas, né? Eu quero transformar isso em floresta. Ou seja, eu quero uma autorização ambiental para plantar árvore onde não tem nada. Em alguns estados, isso leva 2 anos. É impensável um negócio desse, né? Conceitualmente, eu vou transformar um pasto degradado numa floresta. Ter que pedir autorização para isso já é um pouco de um contrassenso, mas acho compreensível, né, que o Estado queira entender quais são as atividades que estão sendo desenvolvidas. Agora, levar 2 anos para você
poder gerar um efeito ambiental positivo por conta da burocracia do licenciamento é impensável. E esse é só um exemplo num oceano de exemplos que a gente pode dar, que são oportunidades que o Brasil tem de melhorar o ambiente de negócios, né? E que eu vejo, de novo, o governo brasileiro trabalhando hoje com afinco para melhorar os processos. Quando eu olho para as operações que nós temos na China, e o meu espectro de conhecimento de ambiente de negócios lá ele é circunscrito a esse perímetro, eu vejo um ambiente regulatório mais amigável para o investimento. Eu vejo um ambiente regulatório, primeiro, em que o poder público busca esclarecer. Segundo, em que o poder público busca atrair. E terceiro, no momento da expansão de um negócio, eu vejo o poder público buscando um diálogo empático de o que você precisa. Em alguns campos, inclusive, ajudas. Então, eu vou dar um exemplo. Nós temos uma floresta experimental numa região semiárida na China. Quando fomos instalar essa floresta experimental, nós conversamos com o governo local. O governo local compreendeu o que era o negócio e prontamente se ofereceu a nos entregar em comodato a área. Ou seja, inclusive fomentou economicamente a atividade, né? Então, a experiência que eu tenho de China é de um ambiente, de uma evolução regulatória, de uma evolução do comportamento governamental muito positivos. E eu vejo que o Brasil hoje, e esse governo em particular, com um esforço enorme na mesma direção. Acho que isso vai ser muito positivo. Excelente. A gente tem ainda pouco tempo, mas eu gostaria de pedir ao embaixador Castro Neves que, na linha daquilo que o Radian e a Grazi Parente já comentaram, tesse alguns comentários sobre sua expectativa em relação à cúpula do BRICS, que acontece na próxima semana, em especial no contexto dessa cúpula, a reunião bilateral, ainda que não seja uma visita, mas uma oportunidade de interação bilateral também entre China e Brasil. Quais são suas expectativas em relação à cúpula? Bom, em relação à cúpula do BRICS, realmente o BRICS, que é um agrupamento de países, não digo que tenham características comuns, a não ser o fato de serem, pelo menos 4 deles, são países grandes. A China, a Rússia, o Brasil e a Índia. A África do Sul integra o BRICS um pouco na condição de representante da África, do continente africano. O BRICS é um foro de troca de experiências, de troca de informações, de troca de... Não chega a ser um organismo multilateral com uma finalidade precisa. A cooperação entre os países do BRICS dá-se bilateralmente ou até plurilateralmente, quando mais de 2 estão envolvidos. A cooperação com a China é decidida entre Brasil e China, e não no âmbito do BRICS, como se fosse um organismo internacional com um propósito definido. Então, nesse sentido, é um órgão útil porque nos coloca países que têm alguns traços em comuns. Então, todos eles têm, digamos assim, o desafio do desenvolvimento diante de si. Todos eles têm, ou pelo menos a maior parte deles, tem uma dimensão muito grande, cujo desenvolvimento terá impactos fora das suas fronteiras, quer dizer,
Isso já foi o próprio criador do acrônimo BRICS, né? Enfim, o Neil já disse que daqui a alguns anos o conjunto das economias dos BRICS será talvez o maior conjunto em termos da economia mundial. Agora, do ponto de vista que esperar do encontro que haverá entre os presidentes do Brasil e da China, eu acredito que haverá uma continuidade, ou reiterar-se-á a continuidade da cooperação que tem sido muito boa ao longo dos últimos anos. E como toda cooperação cada vez mais intensa, mais complexa, mais diversificada, ela também tem seus problemas. Acabamos de ouvir aqui a questão do quadro regulatório, que é complexo aqui no Brasil. Eu me lembro, por exemplo, quando um anterior embaixador, aliás, 2 embaixadores para trás, estava assumindo sua embaixada aqui no Brasil, me procurou e dizia que eu era embaixador na China, ele me procurou e dizia que estava um pouco preocupado com a complexidade do ambiente regulatório no Brasil e que gostaria de conversar comigo para obter alguns esclarecimentos. Eu disse, pô, eu também estou preocupado com o ambiente. E podemos combinar o seguinte, quem descobrir primeiro conta para o outro. Mas, e a outra coisa da visita do presidente Xi Jinping ao Brasil, que é uma oportunidade importante para resolver, às vezes, esses problemas que podem ser resolvidos num âmbito mais elevado, mais político. Eu me permito citar Roberto Campos, que foi diplomata, foi meu chefe, e que ele costumava dizer que as visitas de Estado podem constituir a vaselina da burocracia. Excelente. Não queria interromper as palmas, mas, do meu ponto de vista, a cúpula do BRICS também tem o mérito de colocar, novamente, né, como brasileira, o Brasil no centro daqueles acontecimentos durante alguns dias, né? Pensando na economia chinesa, por exemplo, a gente vê um assédio muito grande, natural, de países do mundo inteiro que vão à China assinar acordos e pedir que os seus países sejam destino do investimento chinês, e eu acho que o Brasil ter essa possibilidade de interagir com a China também na cúpula do BRICS é uma oportunidade a mais para a gente estar no centro dos acontecimentos durante aqueles dias, porque não é sempre que a gente tem essa oportunidade. A China hoje é muito disputada e para a gente conseguir também a atenção deles não é sempre evidente, né? Então, acho que quanto mais oportunidades, melhor. E assim ficamos. Obrigada pela vossa atenção. A gente vai ter um próximo painel aqui. Muito obrigada.